sempre úmido, e ficava, as pessoas que iam para lá ficavam com os pés presos e as mãos presas. Então não podia fazer quase nada, só ficava sentado lá. E ele com as costas tudo chicoteadas, minando sangue. Ele poderia muito bem dizer: pai, eu tive uma visão, o Senhor falou comigo, Senhor, que eu ia salvar aquela pessoa, e agora o que é que eu estou fazendo aqui? Com as minhas costas sangrando, preso inocentemente. Por que o Senhor fez isso comigo? Muitos crentes lá do outro país, né, fariam isso. Aqui no Brasil ninguém faz. Mas ele poderia ter murmurado, né, meus irmãos? Mas ele nos dá um exemplo. E a Bíblia diz que ele, mas Silas, ao invés de reclamar, de murmurar naquela situação, eles começaram a louvar. Aleluia, glória a Deus, né? Eles começaram a louvar. Então nós temos o segundo ponto que eu quero que você aprenda, juntamente com o Espírito Santo, é que nós devemos aprender a ficar alegre mesmo nas tribulações, mesmo na situação difícil, mesmo nas lutas. Busque alegria, porque a alegria do Senhor é que vai nos dar força, né, meus irmãos? Então, perto, né, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando, meus irmãos. Isso é... Aqui tem duas armas poderosas que Deus deixou para a igreja: a oração e o louvor. Então, meus irmãos, a Bíblia nos fala claramente que o Senhor deixou as bênçãos para a igreja e para os descrentes também. Deus deixou bênçãos, Deus deixou promessas e Deus deixou herança. Então as bênçãos são para todos, crente e descrente. A chuva é uma bênção, mas ela serve para o crente e serve para o descrente. O sol é uma bênção, serve para o crente e para o descrente. Enfim, as bênçãos são para todos, mas somente para os filhos é que são direcionados às promessas. Então tem promessas e tem herança. Se você é filho, você tem direito às promessas e tem direito à herança, meus irmãos. E uma das promessas é que o Espírito Santo habitaria dentro de nós quando nós aceitássemos a Jesus como Salvador. Então Paulo sabia disso. Então o que é que ele fez? Lá no Salmo, também a Bíblia nos fala que o Senhor habita em meio aos louvores. Aleluia. Então Paulo logo entendeu e se lembrou-se. Então precisamos aprender isso, meus irmãos. Está passando por uma situação, não murmure, cante, né? Aquele hino é maravilhoso. Ao invés de murmurares, cante. Porque quando você canta, é o Espírito Santo, Deus vem para dentro de você. E os judeus, eles são alegres, são um povo felizes. Eles cantam dançando, pulando, saltitando, dando glória a Deus, aleluia. E como era que Paulo poderia fazer isso com as pernas e suas mãos presas, acorrentadas? Então quando Deus chegou no corpo de Paulo, ele se manifestou e o libertou para a glória do seu nome. Aleluia. E assim também Deus fará com você. Está passando por um momento difícil, por uma adversidade da vida, comece a louvar, que Deus vai agir na sua vida. Deus vai agir, porque esta luta, esta peleja, a Bíblia diz que não é vossa, é do Senhor. Então ele orou e louvou. Então, meus irmãos, a única maneira, o único caminho que Deus deixou para que os filhos acessem as heranças deles é através da oração. Então, meu amado, se você busca uma promessa de Deus, aprenda a orar. Comece a aprender a orar. Pastor, e o que é orar? Orar, nada mais, nada menos do que você falar com Deus. Conversar com Deus da sua maneira, independente da sua idade. Deus
compreende, entende e responde todas as vossas orações. Porque Deus promete, Deus vela para cumprir com a sua palavra. Agora, para que você entenda e saiba quais são as promessas de Deus para você, é preciso você ler a Bíblia. É preciso você ouvir a Bíblia, a palavra de Deus, pois a fé vem pelo ouvir. São mais de 2.000 promessas, igreja. Eu disse mais de 2.000 promessas. Aleluia. Será que não tem uma que vai ser para você? Aleluia. Agora você e eu precisamos saber quais são essas promessas. Então Paulo sabia desta promessa, que quando ele louvasse, o Espírito Santo vinha sobre a sua vida. E ele fez isso e Deus lhe deu a vitória. Você possa aprender, que eu possa aprender. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposto a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Glória, aleluia, glória. Então, meus irmãos, uma das coisas que nós devemos entender é que nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19. Paulo está nos orientando. Então Paulo continuou. Foi solto as correntes, mas ele não saiu, porque ele sabia que ele não poderia ter sido preso, porque ele tinha a sua cidadania. Então a Bíblia diz que ele, quando foram liberar ele, ele disse: não, aqueles que mandaram me prender vão ter que vir aqui e dizer por que me prenderam, porque eu sou cidadão romano, e eles não poderiam ter feito isso comigo. Então, para com os fracos, tornou-me fraco, diz Paulo, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Aleluia. Então, se tem uma cadeira vazia perto de você, é porque você não está fazendo o que você precisa fazer para salvar alguém. Devemos ser gratos porque o Senhor nos alcançou, e nós devemos ter esse mesmo desejo, que Jesus alcance alguém que você ama também, e até que você não ama, mas que você sabe que tem um propósito. Você é do céu, está aqui com uma missão, com um propósito, e depois que você cumprir este propósito, você vai voltar para o céu novamente. Você não é um corpo. Você olha para o seu corpo, olha para o espelho, mas você não é um corpo, um braço. Você é um espírito que mora nesse seu corpo. E isso é importante, porque você está acima do seu corpo. Você está acima da sua mente, porque o espírito deve dominar o corpo. Quando você tem noção disso, você decide o que você quer fazer, aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, e você faz. Então, em 1 Coríntios 9 e 23, Paulo continua dizendo: faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Aqui está o motivo pelo qual Paulo sofreu o que sofreu. Ele queria sofrer também como sofreu Jesus. Eu não sei você, mas eu não quero sofrer como sofreu Jesus. Cada um tem um chamado. Se eu fosse chamado para ser missionário num país onde era proibido evangelizar, pode ter certeza, eu não ia, porque não é o meu chamado. Eu não quero sofrer que nem sofreu Jesus. Mas Paulo quis, foi a opção dele. As pessoas muitas vezes não entendem, mas veja o que aconteceu. Os soldados relataram isso ao magistrado, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Atos 16, 38. Vieram para se desculpar diante deles, e conduzindo-o para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. O Senhor me mostrou este versículo quando eu perguntei a ele
por que Paulo não mostrou a sua cidadania. E aqui eu compreendi. Ele não mostrou porque se ele tivesse mostrado a sua cidadania para aqueles soldados, o que tinha acontecido? Eles simplesmente tinham mandado ele sair da cidade. E aquela mulher não teria sido liberta, aqueles prisioneiros não teriam aceitado Jesus e não tinha acontecido nada daquilo. Amém? Aleluia. Então faça algumas perguntas a Deus, que Ele vai te responder e vai te dar clareza, vai abrir a tua mente, vai te dar insight, vai te dar entendimento.